Bom, ontem eu estava conversando no Band News TV com um representante da indústria de massas, biscoitos, pães, já que a gente está falando sobre... A gente está nessa pegada inflação, né? Uhum. Então a gente tem o preço dos combustíveis, preço da energia, e ontem ele falava sobre, especificamente, a alta do preço do trigo, né, no mercado mundial, mercado global, e isso está afetando bastante no Brasil. A gente já falou sobre esse tema por aqui, tanto que o Megali lembrou daquela reportagem que ele viu das alternativas ao pãozinho, né? Pega uma beterraba e não sei o quê. Eram 2 ovos e uma beterraba. Na hora que eu vi a fotografia, já fechei a página. Molha no leite, né, com café Deve e ser manda muito pra dentro. gostoso, beterraba, requeijão. ovo, Não adoro dá. tudo aí, mas não é pão. Não é pão. E aí, a gente sabe que não dá pra ficar sem pão, né, na nossa cultura e tal, atual. E aí eu perguntei pra ele justamente sobre aumento de preço, né, que é o que é projetado para os próximos meses. Primeiro por causa do trigo, e aí a gente ficou nessa coisa, tem estoque de trigo, estoque de farinha, estoque de produtos, né, quanto tempo vai levar para que esse aumento efetivamente chegue? Porque, segundo ele me disse, né, o Cláudio Zanon, que é representante da associação, ele disse que isso não acontece como nos postos de combustíveis, em que os distribuidores, assim que a refinaria repassa o aumento, antes disso ainda com os estoques antigos, os postos já começam a cobrar mais. Isso não acontece em outros ramos, outras atividades, e nesse caso aí dos produtos alimentícios. Então ele disse que nesse primeiro momento não, porque os estoques ainda estão, né, nos pontos de venda, ainda tem estoque para fabricação, então ele calcula uma coisa de 2 meses, mas a partir de 2 meses, aí, como é um ciclo muito longo, né, porque você depende de safra, você depende de negociações, então é muito difícil que isso seja revertido, que essa alta do preço do trigo não impacte de fato os valores, né, os preços cobrados pelos produtos. Então, em 2 meses, muito provavelmente a gente vai ter uma alta sim, não é uma alta brusca, mas ela deve acontecer mês a mês para ir se adequando as contas, né, dos produtores e tudo mais. E aí, um outro ponto que é o seguinte, eu falei, olha, a gente vê nos postos de combustíveis, a gente observa esse aumento, mas quando tem, por exemplo, o preço do barril do petróleo, a cotação cai, os postos dão uma recuada também. A gente consegue ver essa flutuação no preço dos combustíveis. Sobe 20 centavos, cai normalmente menos, né, 10 centavos, 5 centavos, mas ele varia. Era assim, lembra? Antigamente a flutuação era dia após dia. Sim. Hoje não. Hoje, depois da greve dos caminhoneiros, a Petrobras mudou a política de tempo em tempo. A gente faz uma média e aí o preço ou sobe ou desce. Geralmente sobe. Sobe mais e desce muito pouco, mas a gente consegue observar isso. No preço de outros produtos, não. Daí eu perguntei pra ele, nesse reajuste aí, os valores em 2 meses, eles vão subir. É reversível isso ou é irreversível? Aí ele, olha, veja bem, né? A gente tem tabela, a gente tem negociação e tal. O que pode acontecer é promoção. É de os pontos de venda e os fabricantes fazerem promoção. Leve 3, pague 2, mas queda de preço, isso não existe. Readequação de tabela para baixo, isso é raríssimo acontecer. Então, o resultado dessa entrevista, até brinquei com ele no final, falei, então o consumidor que vai passar no mercado agora, dá uma olhadinha aí no preço do pão, do biscoito, ou bolacha, né, em São Paulo, o biscoito no Rio de Janeiro, da massa, grava bem esse preço, já dá um tchauzinho pra ele, porque em breve não vai ser mais ele. Vocês congelam ele pão? Não deve voltar. Sim, Sim, dá certo. É que meu freezer é pequeno no máximo, dá pra colocar uns 10 pães, mas que pra quem tem aqueles freezers de padaria em casa, e ainda não desligou por causa do aumento da energia elétrica, dá pra colocar uns 200 pães ali, viu? Na hora que você vai descongelar, dá uma molhadinha, passa uma aguinha e coloca no forno, pô, fica que nem novo. Ah, cozinha maravilhosa. Tô falando sério. Você joga uma aguinha, não é pra encharcar, não. Joga uma aguinha em cima, põe no forno, pô, aquilo fica uma delícia, como se fosse novo. Pode ser uma, né? Pra quem tem freezer grande, não é meu caso. Bom, melhor isso do que beterraba e pepino pra substituir o pão, né? Ovo. Ovo, Também não desculpa. precisa esculachar, né?